Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre maçonaria e política no Brasil. Então levantar aqui alguns pontos de reflexão, especialmente para os maçons que assistem aqui o canal, sobre a questão de maçonaria e política, ou seja, como deveria ser feita uma reflexão política dentro da maçonaria e como de fato ela é feita e quais são as incompatibilidades, vamos dizer assim, entre o verdadeiro espírito maçônico e esse tipo de reflexão. E antes de eu começar aqui o nosso vídeo, vou lembrar a vocês que se você tem interesse nas minhas obras mais recentes sobre maçonaria e maçonologia, os links para adquiri-las em e-book estarão aqui na descrição deste vídeo. Se você tem interesse neste livro aqui, o curso Elementar de Maçonologia, um curso que está sendo usado por lojas do Brasil todo para instrução de aprendizes, companheiros e mestres, né, porque é um livro que aborda a história da maçonaria, a história dos ritos maçônicos, questões litúrgicas, questões ritualísticas, questões filosóficas, etc. Então, se você quer este livro aqui físico, então o meu e-mail estará na descrição aqui do vídeo. Você me manda o seu endereço com os seus dados postais, né, o seu CEP especialmente. Eu faço o cálculo do frete e envio para você, enquanto fica, o livro mais o frete, e envio a você também os dados bancários. Então você deposita, me avisa que fez o depósito e eu envio para você pelo correio, né? E aí demora alguns dias, depende um pouco do correio para chegar, e também eu faço as remessas mais ou menos uma vez por semana. Eu junto alguns pedidos para mandar todos os pedidos juntos, e aí você recebe no conforto da sua casa o livro Curso Elementar de Maçonologia. E se você gosta do nosso canal aqui também, não esqueça de nos apoiar. Nós temos uma página lá no Apoia-se. Então, se você gosta do canal, se você acha útil o canal, as informações que são aqui passadas, se você gosta da abordagem aqui do canal, não deixe de nos apoiar lá na nossa página do Apoia-se. Ou se você quiser apoiar de alguma outra forma, me mande um e-mail e nós conversamos, ok? Então, antes de começar também, não esqueça, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, não esqueçam de deixar o like, muita gente acaba esquecendo, né? Então não esqueça de deixar o like e também depois compartilhar nas suas redes sociais, com seus amigos, nos grupos de maçonaria, enfim, onde você achar interessante e útil compartilhar. Então, dados os nossos recadinhos, vamos aí ao nosso tema. Então, é indiscutível, né, que há uma polarização política no Brasil, há o que eu chamo de maniqueísmo social, ou seja, há uma teorização de bem e mal absolutos que são atribuídos segundo o lado ao qual se pertence ao lado oposto. Então, se eu estou num lado, o lado oposto é o mal absoluto e o meu lado é o lado do bem absoluto, né? Então, do lado da esquerda, o discurso é que tudo que vem da direita não presta e é fascismo. Do lado da direita, o discurso é de tudo que vem da esquerda não presta e é comunismo. É bastante curioso, né, como os dois lados eles se parecem, apesar de ambos terem extrema dificuldade para perceber isso. As simplificações excessivas são a regra em ambos os lados. Então a esquerda não compreende o que é fascismo e classifica tudo o que não lhe agrada com o selo fascista. A direita não compreende o que é comunismo e classifica tudo o que não lhe agrada com o selo comunista, né? E aí, os defensores raivosos de ambos os lados não são muito afeitos aos estudos e às definições rigorosas, então é mais fácil repetir frases de efeito e jargões do que entender alguma coisa de fato. E na maçonaria, que é um extrato, uma pequena amostragem da sociedade em geral, essa polarização também é visível e manifesta. Então a maçonaria, como organização iniciática de caráter apartidário, não deveria, como instituição, tomar qualquer lado. Infelizmente, o que nós vimos, especialmente aí no período eleitoral, né, foi uma onda partidária, né, com grãos-mestres tomando para suas instituições os dísticos do atual presidente do Brasil e uma onda de ataques
e perseguições a quem não se alinha, ou naquela época se alinhava também com esse discurso. Então, do outro lado, né, também, então isso eu falei de um lado, do outro lado, ou seja, por parte dos maçons de esquerda, nós vimos também um alinhamento igualmente radical, né, com pautas bastante questionáveis de um ponto de vista da moralidade maçônica. E é óbvio, né, e aqui eu quero deixar isso bem claro e bem expresso e bem registrado. Claro que a política, como tema de autoestudo filosófico, né, ela deveria ser tomada na maçonaria como um campo de reflexão. Né? Então há uma série de obras importantes aí que se ocupam de questões políticas, então como a República e as Leis do Platão, a Política, a Ética a Eudêmio e a Ética Nicômaco do Aristóteles, né? A Cidade de Deus de Agostinho, o Príncipe de Maquiavel, o Leviatã de Hobbes, os 2 tratados sobre o governo de Locke, o Espírito das Leis do Montesquieu, o Contrato Social do Rousseau, a Filosofia do Direito de Hegel, sobre a liberdade do John Stuart Mill. Né? Então, há uma grande quantidade de temas que nós podemos considerar aí como políticos e que, ao mesmo tempo, se entrecruzam com outros tipos de questão. Então, questões morais, questões de antropologia filosófica, questões legais, questões sociais, questões econômicas, etc. Porque a política é, no final, em seu sentido lato e etimológico, aquilo que diz respeito à vida coletiva num grupo de homens organizado. E a maçonaria, como uma micro-sociedade dentro da macro-sociedade, ela também deve refletir sobre o seu próprio papel e sobre o papel de seus membros dentro dessa macro-sociedade na qual está inserida. Obviamente, né, e nem precisaria dizer, mas obviamente tudo isso que eu estou aqui dizendo é completamente diferente do que tem acontecido em realidade dentro das lojas e dos grupos maçônicos. Né? O que vem acontecendo é a repetição, a réplica do que acontece em todos os lugares de uma sociedade polarizada. Então, como eu disse no começo do vídeo, qualquer ideia que esteja contra a cartilha partidária da direita, então isso é coisa de esquerdalha, de petralha, comunismo, etc. E quando a ideia é contra a cartilha partidária da esquerda, então é coisa de fascista, é bolsominion ou outro jargão ridículo qualquer. A realidade é que ambos os lados, de ambos os lados nós vemos a ignorância imperar. Não há reflexão séria, não há estudo, não há análise. A fraternidade que deveria imperar entre os maçons e se estender a toda a humanidade é substituída por um partidarismo cego, ignorante, por uma militância que deveria estar fora dos horizontes amplos da maçonaria. E a subserviência, ao poder, as tentativas de aproximação de políticos para obtenção de vantagens, de favores, visibilidade, etc., dizem muito sobre a cegueira política das instituições maçônicas. E aqui eu digo cegueira política não no sentido dessa micropolítica da obtenção de vantagens, mas sim da macropolítica que nós nos referimos, a qual nós nos referimos há pouco. Então, os políticos profissionais eles usam muito bem essa subserviência quando lhes convém. E quando não é mais interessante, eles descartam esses subservientes como lixo. Os políticos que são arduamente defendidos por tantos, na verdade estão pouco se lixando para essas pessoas. Eles usam essas aproximações e usam a devoção das multidões cegas para obterem vantagens para si mesmos e para suas próprias famílias, para suas próprias contas bancárias no Brasil, fora do Brasil e nas suas mansões, etc, etc, etc. O grande sábio chinês Confucio, Confucio, que é conhecido como Confúcio, ele já ensinava com maestria que nós devemos seguir o caminho da retidão e aconselhar esse caminho àqueles que detêm algum poder. No entanto, se os nossos conselhos eles forem desprezados,
nós devemos nos retirar de maneira que não sejamos contaminados e nem perseguidos. Né? O sábio ele deve conhecer o caminho da não ação e deve exercer uma influência indireta, uma influência de presença e de doutrina. Então, tudo o que é condicionado, né, é transitório, tudo muda rapidamente. Os ventos da impermanência eles sopram violentamente e desmancham os poderosos. Então os poderosos de hoje eles poderão ser os condenados de amanhã. E tanto em uma situação quanto em outra, eles serão os esquecidos do futuro. E os verdadeiros iniciados devem ter sempre isso diante dos olhos. E antes de abrir a sua boca ou se dispor a escrever sobre questões políticas, eles devem se perguntar: eu conheço verdadeiramente sobre o que eu estou falando? O meu ânimo diante das circunstâncias que se apresentam é isento? Eu analisei todos os lados? Quanto eu conheço sobre tal ideologia política para avaliar alguém como partidário dela? Então eu conheço bem o comunismo para dizer que alguém é comunista? Eu conheço bem o fascismo para dizer que alguém é fascista? Né? Então a maioria das vezes essas pessoas não conhecem absolutamente nada do que elas estão falando, elas só repetem como papagaios o que elas ouviram alguém falar. Né? Então, voltando aí às questões que nós devemos nos fazer, então eu devo perguntar, né? O que eu vou falar é apartidário? Como maçom eu sou apartidário, então o que eu vou falar é apartidário? O que eu vou falar para um outro maçom é apartidário? Está em acordo com a fraternidade devida, a fraternidade que eu devo a outro maçom e também a outro ser humano? Né? Está de acordo com os princípios basilares da maçonaria? Né? Então, é óbvio, deveria ser desnecessário dizer, mas como eu conheço a ignorância que impera, eu direi. Né? A maçonaria ela é incompatível com qualquer tirania, de esquerda ou de direita. Ela é incompatível com populismo, com massificação, com manipulação de massa de manobra. Né? É incompatível com qualquer ditadura, com qualquer ideologia que vise destruir a liberdade de consciência, a liberdade de crença, a liberdade de expressão ou de opção política. Né? O maçom ele deve ser livre, livre para ser de direita, livre para ser de esquerda, livre para ser de centro, livre para não ser nada disso. Né? Então, não deve haver coação, né? Não deve haver coação, nem coação velada. Né? Então, não deve haver apelidinhos, né? Perseguições intestinas, porque um ou outro maçom segue uma ou outra ideologia. Né? Então, a condição dessa liberdade, a condição da liberdade de qualquer maçom é o respeito que ele deve ter pelo direito de que os outros pensem diferente dele e que expressem com igual liberdade as suas próprias ideias. Né? As instituições maçônicas elas devem ser apartidárias, assim como devem ser religiosas. Então, a instituição maçônica ela não é mais favorável ao católico, ao cristão, ao judeu, ao muçulmano, ao budista, assim como ela não deve ser mais favorável ao maçom de direita, ao maçom de esquerda, ao maçom de centro, ao maçom, enfim, libertário, ao maçom neoconservador ou ao maçom socialista. Ela deve ser apartidária, assim como é a religiosa. Né? Então, não cabe a um grão-mestre, por exemplo, definir pautas políticas em nome da instituição. Não cabe a uma instituição maçônica qualquer emitir documentos de apoio a um ou a outro governo ou a uma ou outra ideologia política. Isso infelizmente aconteceu, isso é lamentável, isso é um retrocesso. Isso é não compreender o que seja a maçonaria. Né? As instituições maçônicas, as potências maçônicas, elas devem estar cientes de que o motivo da sua existência é o apoio e a organização das lojas através de regulamentos e departamentos organizacionais úteis. Então é para isso que as instituições maçônicas recebem dinheiro das lojas. Né? Não é para fazer política, não é para apoiar político, não é para apoiar um ou outro lado, é simplesmente para
ajudar as lojas no seu processo organizacional, através da sua legislação, do seu regulamento interno, e para ter departamentos organizacionais úteis que, por exemplo, estabeleçam relações com potências ou com outras organizações maçônicas no exterior, para que as lojas tenham oportunidade de se relacionarem, de se conhecerem, etc, etc, etc. Né? Então, o motivo da sua existência, da existência de uma organização maçônica, é esse. Né? Não é fazer política, não é apoiar um ou outro lado. Né? Então, os grãos-mestres, eles são tão somente presidentes de tais instituições. Né? Eles não são ideólogos, eles não são hierarcas espirituais e nem tampouco grandes escolares maçônicos que devem ensinar os maçons ou ditar tendências políticas ou sequer tentar interferir nas ideias dos seus filiados. Né? Me parece, infelizmente, que algumas instituições embriagadas aí por delírios de grandeza extrapolam bastante em suas funções e se acreditam com direitos muito maiores do que os que realmente têm. Ok? Então, se você gostou do vídeo, nos ajude, compartilhe. Obrigado por ter assistido até agora e até o nosso próximo encontro. Um abraço e tchau!